Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, nesse que eu vou falar de Admirável Mundo Novo. Galera, eu pensei bastante sobre como fazer a resenha deste livro, porque não é um livro tão simples, tá? É uma distopia, que é aquela categoria de livros que se opõem às utopias, que trazem um mundo perfeito. Mas, geralmente, na distopia nós temos um mundo que foi moldado em algum aspecto para se adequar a regras dadas por alguém, geralmente um governo, alguma coisa assim, e que geralmente traz alguma coisa assim bem diferente, alguma coisa assim bem maluca, né? Só que essa é uma distopia clássica, escrita nos anos 30, que traz cenas e elementos que a gente hoje conhece, porque nós somos hoje mais ou menos o futuro retratado aqui, mas é de admirar porque ele aborda conceitos e noções e situações que eram muito avançadas para a época em que foi escrito. Eu fico imaginando o choque da pessoa, um livro que vai fazer aí 80 anos, sabe? Imagino minha avó. Só que ao mesmo tempo é um livro que me trouxe muitas opiniões, então por isso toda essa dificuldade de falar sobre ele. Ao mesmo tempo noções que não me convenceram. Mas sobre o que trata, Glenn, esse livro diz aí: o Admirável Mundo Novo é um mundo perfeito, onde a única obrigação das pessoas é ser felizes e obedecer a todos os cronogramas que o governo já deu. Há um certo sentido porque é o objetivo maior de todas as pessoas é ser feliz, óbvio, né? Só que ao mesmo tempo essa felicidade ela tem um preço, que é o preço da liberdade. Isso gera uma discussão muito interessante, porque nós perderíamos então o nosso direito de ficar com raiva, o nosso direito de ficar tristes. As pessoas não precisam ter essa preocupação, tá? Para qualquer sentimento controverso, há uma pílula lá que é uma droga distribuída pelo governo chamado Soma. Então você toma aquele comprimidinho e você fica bem. Então há meio que uma tabuada, um caderninho em que as pessoas decoram, sabe? Para cada raiva, 100 gramas de soma. Para cada tristeza, 200 gramas de soma faz bem. São frasezinhas assim bem colocadas e assim, ao mesmo tempo engraçadas. Só que nós temos aqui um futuro em que o governo controla tudo, que todas as pessoas são felizes, e que ele deu lugar a todas essas pessoas. Como assim? As pessoas já não nascem naturalmente. Todas as crianças nascem a partir da inseminação artificial e são desenvolvidas em laboratório. Isso é uma coisa que não existia nos anos 30. Só que diferente. Só que há um detalhe também que as pessoas não crescem em úteros humanos. Elas crescem enquanto embriões dentro de laboratórios. E desde essa fase embrionária até o nascimento, até chegar à vida adulta, essas crianças, esses embriões e crianças, seres humanos, são condicionados através de tratamento químico enquanto são embriões, né? E depois que nasce através de uma vida em ensinamentos e lições e convívio com coisas que vão deixá-las naturalmente voltadas a aderirem os costumes e os deveres a que elas estão sendo destinadas. Como assim? A sociedade foi dividida em castas. Nós temos os alfa, que são os mais bonitos, os mais inteligentes, os dominantes da sociedade, os que comandam a sociedade. Nós temos os betas, os deltas, os gamas e os ys. E os ys são aqueles mais subdesenvolvidos que executam os trabalhos da pior natureza, os trabalhos mais perigosos, os trabalhos mais difíceis e mais árduos. Isso nos traz um questionamento muito interessante, porque a sociedade tal qual conhecemos, ela só funciona se nós tivermos pessoas para cumprir com essas tarefas. As tarefas mais altas, as tarefas mais baixas, as tarefas intermediárias, né? As tarefas que exigem da capacidade mental, as tarefas que exigem da capacidade física, e meio que a sociedade possui essas diversas castas disfarçadas, né? Só que aqui elas estão condicionadas antes do nascimento, então as pessoas não têm como optar ser uma coisa diferente daquilo que elas nasceram. E por essa sociedade ser perfeita, isso não é um problema, tá? Porque já que eu já nasci pronto para pertencer à classe dos Y, desde a minha constituição química, meu desenvolvimento embrionário até o meu desenvolvimento intelectual, me condicionou àquela função.
Então a sociedade é perfeita e eu não me incomodo com isso, eu estou feliz com isso. Na verdade, segundo outros experimentos, porque em alguns momentos há questionamentos, né? Segundo alguns experimentos, quando deu-se liberdade para as castas inferiores de tempo livre, mais tempo livre, menos trabalho, não houve nada de espontâneo novo, sabe? A única coisa que foi constatado foi um aumento do consumo de soma, porque essas pessoas não ficaram tão felizes quanto elas estariam trabalhando tanto que elas teriam que trabalhar. Então nós temos aqui uma sociedade muito calculada. E ao mesmo tempo que isso é bastante convincente, porque realmente funcionaria, há algumas coisas da constituição humana, sabe, da constituição genética, que são comportamentos que não importa a sociedade que você está inserido, são coisas que eu acho impossível o ser humano sentir. Porque, por exemplo, aqui as famílias não existem mais. Mãe, o nascimento natural era uma coisa mundana. Quando as pessoas falassem mãe, era o mesmo se tivesse referido a uma prostituta, sabe? Não criticando as prostitutas, mas era uma coisa assim, meio que colocada à margem da sociedade, uma coisa que não deveria ser dita em público, uma coisa imoral. E esse é só um dos valores que foram subvertidos nessa sociedade. Na contraposição dos alfa, que nós temos aqui a sociedade dos dominantes, né? A única obrigação dessas pessoas é serem felizes, elas não têm preocupação nenhuma com saúde, trabalho, nada, o governo já cuidou de tudo. Então, são pessoas fúteis, vazias, que não têm propósito, não almejam construir grandes coisas, simplesmente trabalhar para manter essa sociedade em pleno funcionamento. Essa é a única obrigação delas, trabalhar nos laboratórios, trabalhar nos centros administrativos, é isso. Mas o barato da história é porque dentre esses alfa nós temos o Bernard, que é um personagem totalmente diferente da casta dele, ele percebe as coisas de um modo diferente. Eu não sabia o quanto que essa capa fazia sentido, porque nós temos pessoas iguais, né? E nós temos um aqui diferente. Então o Bernard é o que vai atrás de começar a questionar essas coisas. Me lembrou em muitos momentos o filme Equilibrium, que é um filme que trata mais ou menos de uma sociedade futurista, em que todas as pessoas são manipuladas, inclusive o que elas pensam e sentem, sabe? Muito interessante aquele filme, eu recomendo. A religião foi meio que moldada para uma coisa assim muito interessante. Os anos passaram a ser contados depois do nascimento do Henry Ford. Então todas as expressões que a gente usa no dia a dia, oh Deus, fica oh Ford, sabe? Que Ford esteja com você. Alguma coisa assim. E as igrejas passaram a ser cultos de orgia. Mas só que nessa história aqui, o sexo não é tido mais como uma coisa natural, é tido como uma prática social, que serve como entretenimento, serve basicamente como de convívio social, de relações sociais, já que a família não existe mais. Então, quanto mais parceiros você tem, mais normal você é. É um escândalo quando alguém começa a perceber que alguém está saindo só com uma pessoa. Para você ter noção, ele subverte bem esses valores, porque a sociedade foi completamente modificada. Nós temos aqui um futuro. Ao mesmo tempo que é uma crítica, é um livro que divide muitas opiniões. Eu tive muitas opiniões durante a leitura desse livro. Eu senti, inclusive, que eu preciso reler, mas tomando notas dessa vez, porque eu acredito que a cada capítulo eu vou ter muitas coisas para falar. Eu acredito até que esse vídeo vai ficar muito longo. E uma coisa que eu achei sensacional, acho que no segundo capítulo, a interseção de cenas de locais diferentes, assim, numa escrita tão cinematográfica, como nós percebêssemos claramente que nós estamos diante de uma tela e nós estamos vendo cenas cortadas e falas de personagens diferentes em locais diferentes, numa interposição constante e numa frequência que vai de uma página até uma linha. Não sei se eu estou conseguindo descrever exatamente o que o livro quis passar, mas eu achei isso muito interessante, muito diferente, como se eu estivesse realmente vendo um filme. Eu gosto muito dos clássicos e eu acho muito interessante que a gente vê isso aqui quanto uma distopia, mas é também uma ficção científica. Não posso deixar de dizer isso, que é também uma ficção científica, porque em alguns momentos a história não me convenceu apenas porque eu fui na expectativa de que ele propunha um futuro possível, um futuro
como se a sociedade se encaminhasse realmente para aquela situação, né? Só que há valores subvertidos de uma forma tão radical, na verdade colocando assim de cabeça para baixo, que são essa subversão de valores, algumas eu até concordo, porque eu acredito que as coisas estão em constante mudança, mas a inversão de muitos valores eu não achei tão convincente assim. E iria requerer um aparato logístico, estrutural muito grande para a gente poder fazer essa coisa aqui funcionar. E isso não quer dizer que seria então uma coisa boa, né? Então, assim, é um livro que traz muitas opiniões, a gente reflete sobre muitas coisas, seu pensamento vai e volta. Isso, sim, para mim é que a gente pode chamar de um livro distópico, um livro que fala sobre a sociedade, né? Diferente de muitos livros famosos e populares hoje, né? Que os adolescentes gostam muito, que são feitos propositalmente com a sorte de virarem filmes, sabe? E que vendem e que as adolescentes leem e ficam surpreendidos. Nossa, que livro legal! Só que eles não sabem que esses autores já leram esses aqui, por exemplo, né? Que aqui é o começo da coisa. Então, assim, é um livro que eu gostei, eu li rápido, em torno de uma semana, e que eu recomendo. Sobre essas distopias adolescentes, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o Divergente, a trilogia Divergente, que ainda são vendidos em 3 livros, né? Mas eu recomendo bastante que você assista, por exemplo, A Revolução dos Bichos, que eu vou deixar aqui embaixo, que é também um clássico, que fala sobre a sociedade, que faz pensar. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo.